galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de ciências no Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e hoje está aqui comigo a Fabiana. Oi, Fabiana, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao tema eletricidade. E esse tema vocês encontram então na terceira semana do PET volume 4 do quarto bimestre do 8º ano do ensino fundamental, ok? Vamos trabalhar então a habilidade de construir circuitos elétricos com pilhas, baterias, fios e lâmpadas ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais. Como eu falei para vocês na última aula, se você não assistiu, corre lá no YouTube e assiste a aula antes de entender como que funciona aqui essa segunda aula de eletricidade. Então, para a gente entender como que funcionam os circuitos, eu falei primeiramente, a história da eletricidade, como ela surgiu. E na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco mais a fundo e entender como que os corpos se eletrizam. O que é um bom condutor, o que é um mau condutor, o que faz com que ele seja um bom condutor de eletricidade, para a gente entender então como que funciona o circuito elétrico. Então, essa habilidade aqui foi dividida em 3 aulas para que a gente compreenda melhor como que será elaborado. Bom, eletricidade, pessoal, para a gente poder entender como ela existe, nós vamos falar de um termo, de algo que forma toda a matéria e energia do planeta Terra, que são os átomos, átomos de ferro, de cobre, de carbono, dentre outros, que possuímos no planeta Terra. Então, o que é um átomo? O átomo é a menor partícula, a gente não consegue visualizá-lo nem a olho nu, nem a microscópico. Precisa de equipamentos especializados para a gente conseguir ver e entender. Por isso que foi tão difícil e demorado entender como que funciona essa partícula. Mas, basicamente, todos os átomos são formados, de prótons, que são cargas positivas, nêutrons, que o próprio nome já diz, é uma carga neutra, e em volta, o próton e o nêutron fica aqui formando a região de núcleo do átomo. Deixa eu só pegar uma caneta aqui que fica mais fácil de mostrar para vocês. Bom, então nós temos aqui formando uma espécie de núcleo, que vamos ter aqui o nêutron em azul e em vermelho próton, que tem cargas positivas. Ao redor disso nós temos a eletrosfera e dentro da eletrosfera, orbitando em volta desse núcleo, nós temos os elétrons com cargas negativas e eles ficam aqui, girando em torno desse núcleo. Tem alguns materiais que têm mais facilidade de conduzir energia. O que isso significa? Você tem noção ou sabe o que significa conduzir, ser um bom condutor de energia? Bom, esses elétrons aqui, eles podem ser doados, eles podem ser compartilhados com outros átomos ou eles podem simplesmente doar. Então, um átomo perde, o outro átomo ganha esses elétrons. Então, isso é possível graças ao processo de eletrização, tá? E aí, quando isso ocorre, esse átomo que perdeu um elétron, vamos supor que ele perdeu esse elétron aqui e doou ele para outro átomo. Esse átomo ficou então com uma carga positiva maior do que carga negativa. Professora, como assim? Olha só, os átomos, eles precisam então ter uma carga neutra. O mesmo número de prótons, que é carga positiva, tem que estar igual a número de elétrons, que é carga negativa. Vai manter ele então estável, manter ele neutro. Bom, e aí, quando a gente diz que ele está nessa neutralidade, com o mesmo tanto de carga positiva e negativa, nós dizemos que eles são carregados eletricamente, seja por carga positiva, seja por carga
negativa. E quando ele está neutro, né, é que quer dizer que elas são iguais, a carga positiva com a carga negativa. Quando ele ganha ou perde elétrons, ou seja, esses elétrons que eu mostrei para vocês aqui, ó, que estão na eletrosfera, quando ocorre a perda desses elétrons ou quando o átomo está ganhando, ele está então eletrizado. Ok? Bom, o estudo desse fenômeno, né, da troca de elétrons, do compartilhamento desses elétrons, permitiu então que nós conseguíssemos chegar aos estudos de eletrização. E existem, né, vários tipos de eletrização. Uma coisa que é muito interessante com relação a a quantidade de cargas, tipo de carga que um corpo possui, é um fenômeno que vai permitir, né, que permite a gente dizer a força elétrica. O que é a força elétrica? É a atração entre as cargas. Então, lembra lá do ímã, que quando você tenta aproximar dois polos do ímã, esses dois polos iguais vão tender a repulsar, ou se você pega os polos com cargas diferentes, eles vão atrair? O mesmo ocorre aqui com os átomos, né, no processo de eletrização. Então, a repulsão, as cargas elétricas que o átomo tiver, que o corpo tiver, vai permitir com que esses dois corpos ou objetos aproximem-se ou repulsem um do outro. Então, no processo de repulsão, eu tenho que corpos que possuem as mesmas cargas, né, os mesmos sinais, então ambos são carregados positivamente, eles vão se afastar, eles tendem a afastar um do outro, porque são cargas iguais, são cargas positivas. Ou para a carga negativa também vai ser o mesmo fenômeno, uma vez que elas são iguais, elas vão então repelir um ao outro. Já na força de atração, as cargas diferentes, os corpos, né, e objetos com cargas diferentes, tendem o quê? A se aproximar. Então, eles vão ficar próximos quando possuírem cargas positivas e carga positiva e negativa. Eles vão juntar. É aquele velho ditado, né? Pessoas e cargas diferentes se atraem e algo que é muito parecido se repele. Esse ditado vem aqui da parte elétrica. Bom, e nós temos no processo de eletrização do ganho ou a perda dos elétrons, pode acontecer por 3 tipos de fenômenos. Eu tenho o contato, o atrito e por meio da indução. Nós vamos entender um pouco melhor como funciona cada um desses processos aqui. Começando então pelo processo de eletrização por atrito. Nesse fenômeno, 2 corpos inicialmente neutros são atritados, se eletrizam e em virtude do atrito ocasionado, eles vão então ficar um com carga positiva e um com carga negativa, o que permite com que eles vão então atrair. Eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona esse processo de atrito e eletrização por contato. Eu vou fazer o atrito num condutor, que é um palito um canudo de plástico que eu trouxe aqui. Vou atritar ele no papel, que possui uma carga negativa mais baixa, né? Que possui carga negativa. E quando eu pego esse canudo e aproximo de pedaços menores, ele tende a puxar, né, atrair o papel que está com carga diferente da dele. Vou fazer aqui novamente para vocês verem. Então, vou atritar o canudo, de plástico, e ele tende então a atrair o material. Quem viu a última aula, lembra que o Tales de Mileto, ele utilizou o âmbar para poder atrair objetos através do processo de eletrização por atrito, que nada mais é que esse processo que eu acabei de mostrar para vocês. Ele criava um atrito entre o âmbar e uma pele de cordeiro, algo que ele
que possuía uma carga negativa neutra, permitindo então que ele conseguisse atrair pequenos objetos, pequenos corpos, por meio desse processo de eletrização por atrito, ok? Nós temos também o processo de eletrização por contato. Nesse processo, dois corpos, que são um eletrizado e o outro neutro, entram em contato. Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês verem, que eu tenho um corpo neutro e eu tenho um corpo que está aqui representado em B, eletrizado negativamente. Quando eu encosto esses dois corpos, então durante o contato, o corpo que estava neutro, que é esse aqui em A, ele tende a ficar eletrizado. Então, esse fenômeno não ocorre, né, por atrito, ele ocorre por contato. Eu trouxe aqui para vocês também, eu montei um pequeno experimento para vocês entenderem como que ocorre esse processo de condução. Vamos ver se ele vai parar aqui. Parou. Bom, eu vou eletrizar o meu canudo de plástico novamente e vou então mostrar para vocês o processo de condução da energia. Ele vai ou atrair ou então repelir a carga do pêndulo que eu formei aqui, ok? Então, deixa eu fazer um atrito aqui novamente com o canudo. E observem que ele está atraindo. Caiu de novo, só um momento. Ele atraiu, então, para próximo do canudo. Se ele atraiu, eles estão com cargas diferentes uma das outras, né? Então, um estava com carga positiva e o outro com carga negativa. Vai ficar difícil de parar. Pronto. Agora, nesse mesmo experimento, eu vou utilizar agora com vocês um canudo de plástico, mas na ponta dele eu coloquei uma moeda, tá? Eu vou atritar esse canudo, passar a eletrização para a moeda e ver o que vai acontecer com o pêndulo que eu formei aqui, que está com energia neutra. Então, vamos lá. Ele está atraindo o corpo, na verdade o pêndulo, para próximo de si, também passando então a carga contrária, né? Se eu estou atraindo, são duas cargas, uma positiva e a outra negativa. Por fim, eu tenho também o processo de eletrização por indução. Como que ocorre esse processo? A eletrização por indução não precisa do contato. Vocês viram ali que eu atritei o meu condutor, né, que foi o canudo de plástico no papel, e aí eu permiti com que um ficasse eletrizado. No contato, eu preciso ter o contato de um corpo com o outro, né? Um vai estar neutro e o que estiver carregado vai passar essa eletrização para o outro. Já no processo de indução, eu não preciso ter o contato entre os dois corpos. Então, a eletrização por indução ocorre através da aproximação entre os corpos que estão eletricamente carregados, positivo e negativamente, tá? E aí, a gente chama um corpo de indutor e o outro de induzido. É um fenômeno que, por exemplo, ocorre com o processo de relâmpago e raio, a formação, né, dos raios, a descarga deles ocorre por meio da indução. Então, eu tenho a nuvem como um condutor, um indutor, e na Terra eu tenho o processo de induzido. Então, o que acontece? Os corpos, né, a nuvem vai estar carregada, positiva e negativamente, ocorre o fenômeno de atrito entre os cubos de gelo que são formados nessa nuvem, ocorre a separação das cargas positivas e negativas dos prótons e os elétrons do átomo. Então, fica carga negativa de um lado, carga positiva do outro.
Isso, pessoal, acontece porque os átomos que estão lá estão trocando as suas cargas elétricas. Por isso que isso acontece. E aí, quando fica uma região muito carregada negativamente e na superfície da Terra nós temos a carga positiva, a carga positiva puxa, né, a negativa que está na nuvem, temos então o fenômeno do raio sendo formado. Então tá aí um novo processo de eletrização. Bom, já que nós já entendemos como que ocorre essas trocas de elétrons, né, a eletrização seja por atrito, contato ou então indução, agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre os condutores e também os isolantes elétricos, né? Aqueles que são mais utilizados como isolantes ou condutores. O que faz com que um material seja melhor condutor ou pior condutor de eletricidade? O que permite isso, né? As características do material vai permitir melhor ou pior condução. Isso é possível, por exemplo, nos metais. Eles possuem, deixa eu desenhar aqui para vocês um átomo novamente. Então, um átomo de metal possui o nêutron lá com cargas positivas e negativas, e eu tenho na eletrosfera cargas negativas. O metal, todos os metais, né, seja ele ouro, cobre, ferro, ele tende a ter uma fraca atração para o núcleo, que é onde se encontra prótons e elétrons. E aí faz com que ele perca esses elétrons com mais facilidade, os elétrons que estão aqui na eletrosfera. Já os mal condutores, né, que são os plásticos utilizados como isolantes, eles são materiais que possuem uma atração muito forte entre o núcleo, que possui as cargas positivas, e a eletrosfera, que é onde está circulando a carga negativa. Então, essa atração entre o núcleo e a eletrosfera faz com que esse material não conduza, não passe a energia, né, a corrente elétrica, não passe os seus elétrons para outro material, para outro átomo com facilidade. Então, eles são ditos mal condutores, mal condutores elétricos, justamente por causa dessa força de atração em não perder. Eles não querem, né, não têm facilidade em perder esse elétron. Já os metais, eles têm facilidade, então perdem esse elétron aqui e são bons condutores de energia elétrica, ok? Então, aqui eu deixei duas fotografias exemplificando a diferença de um fio e de um cabo, né? Todos dois são bons condutores de eletricidade. Os fios elétricos são mais finos, cilíndricos, e eles têm na parte de dentro o metal, normalmente formado por cobre, o zinco, que vai permitir com que a energia seja conduzida, e do lado de fora nós temos um material isolante, né? Porque se você não tiver esse isolamento, a energia vai passar, vai se dissipar e inclusive você tomaria um choque se você chegasse próximo a esse fio. Já os cabos é como se fosse um conjunto, uma reunião de vários fios por dentro, também com uma capa protetora, impedindo com que essa energia se dissipe, né? Então, ambos são bons condutores de energia. Bom, acontece, né, a eletrização através do movimento ordenado dos elétrons. Então, eles vão passando em uma forma de corrente elétrica, formando, então, essa corrente. E existem alguns objetos, como a pilha, a bateria, que são dispositivos que permitem que a gente guarde, armazene a energia e utilize ela em outros materiais. Então, o gerador, né, elétrico, a pilha, a bateria, nada mais são do que geradores de energia que conseguem gerar e armazenar essa energia. Então, eles produzem corrente elétrica continuamente, transformando diferentes tipos de energia
em energia elétrica. Isso é possível graças aos trabalhos lá do Alexandre Volta, que eu falei para vocês também na última aula, que criou a primeira pilha. Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre corrente elétrica, a formação da corrente elétrica e os circuitos eletrônicos, como eles se formam, como eles funcionam. Eu aguardo vocês na próxima e até lá!